Quanta coisa nós já vimos, né? Eu sei que alguns de vocês têm esse conhecimento, como aluno, porque todos nós passamos pelas escolas brasileiras aí e tivemos essa noção como alunos, né? Mas agora nós estamos falando na perspectiva da formação. E na perspectiva da formação, a gente precisa entender, então, o elemento estrutural, né? O legal. Depois a gente no fórum, nas outras, vamos discutir o real, para que, como profissionais, a gente possa ter condições de, conhecendo todos esses parâmetros conceituais, legais, enfim, entender essa estrutura toda, a gente possa, ao participar aí dessa gestão democrática do ensino, que é o grande princípio, através do artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases, da Constituição Brasileira, que também faz referência a isso, para que a gente possa ter conhecimento para fazer isso e não ficarmos apenas brigando por essa ou aquela aula no dia tal, né? Existe um arcabouço dentro desse sistema histórico, político, social, ideológico que nós não podemos perder de vista. Então vamos aqui, ainda nessa perspectiva, esse objetivo de entender o sistema, nós vamos ver aí como é que ele se compõe dentro de níveis e modalidades. Bom, na educação brasileira hoje, pessoal, nós temos 2 níveis, né? A gente fala assim, não, a gente tem 6, 4, não, nós temos 2 níveis. A educação brasileira é composta por 2 níveis. Educação básica, aqui, e a educação ou ensino superior. Certo? Na educação básica, nós temos etapas. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. A educação infantil, se vocês observaram, dá uma voltada lá depois, ela não aparecia nas legislações anteriores. Ela era ofertada, mas ela não fazia parte do sistema educacional brasileiro. Ensino fundamental, que é a segunda etapa da educação básica, e o ensino médio. Então, hoje no Brasil, se alguém não terminou o ensino médio, não terminou o primeiro nível da escolaridade, que é a educação básica. Antes nós tínhamos lá, o primário era a terminalidade, depois a gente teve o primeiro grau como terminalidade. Agora, terminar a educação básica, olha só, implica ter cursado até o ensino médio. Depois, nós temos a educação superior, o ensino superior, e no ensino superior nós temos a graduação, que são as mais diferentes ofertas, tanto em licenciaturas como nos bacharelados e tecnológicos, e a pós-graduação. A pós-graduação se divide também em lato e o estrito sensu, certo? Então, nós temos 2 níveis de escolaridade. Aí você pode dizer, mas e a educação especial, educação à distância, educação do campo, profissional, jovens e adultos? Elas são modalidades de oferta, certo? Por que modalidade? Modalidade, essa palavra significa um modo de fazer diferente. Porque o aluno que tenha alguma deficiência, seja o surdo, seja o mental, enfim, ou deficiência física, ele precisa ser atendido da mesma forma lá, só que de forma especializada, com atendimento especializado. Aqueles níveis podem ser atendidos a partir do artigo 80 na Lei de Diretrizes e Bases, a 9394, na modalidade à distância, sendo que a partir do ensino médio, totalmente à distância, com modelos que tenham aí processos pedagógicos mediados por tecnologia de informação e de comunicação. Educação do campo, né, que pode também, deve ser oferecida com as características de quem mora, está situado nessas regiões que a gente considera regiões com características rurais, específicas de um determinado trabalho, onde a pessoa precisa ficar ali, então, com especialidades diferenciadas, com modos de fazer diferente.
A educação profissional, que antes tinha uma determinada equivalência com relação ao ensino médio, mas que foi dissociada. Por exemplo, eu poderia, a partir do ensino médio ou do segundo grau, escolher uma profissão que tinha equivalência. Então, fazia o profissionalizante ou o ensino médio, tinha equivalência. Hoje, para ter, né, essa classificação de técnico em alguma coisa, a lei diz que pode ser feita na concomitância ou no subsequente, no pós-médio, que é, por exemplo, um exemplo muito prático que a gente pode dar é a questão do Pronatec. Mas para ter esse título de especialista, técnico, especialista em alguma coisa, o ensino médio precisa ser feito concomitante ou subsequente. Educação de jovens e adultos, que é aquela educação para aqueles que, por algum motivo, né, tiveram que deixar a escola na idade própria e precisam voltar. A legislação abre as portas e também tem uma modalidade diferenciada, com alternativas, inclusive através de processos de educação à distância, onde são atendidos esses jovens e adultos, que era o antigo supletivo. A educação indígena, que também traz as suas características de atendimento, seja com relação à língua, seja com relação à cultura, que também traz aí características. Então, elas são chamadas de modalidades. Nós temos a oferta regular, educação básica e ensino superior. E as modalidades. As modalidades, elas vão surgindo, podem surgir de acordo com a necessidade. Essas são as tradicionais, as modalidades, entre outras, que nós temos no Brasil e que precisam ser atendidas conforme a necessidade. Lembrando que modalidade é um modo de fazer diferente. E a gente volta na próxima aula.